pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem dessa semana. No programa de hoje a gente está recebendo a nutricionista e professora da Unifeb, Vanessa de Castro. Vanessa, obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui com vocês. Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre a importância de escolher bem os alimentos que a gente consome. Vanessa, eu queria que você começasse então falando pra gente como escolher o melhor alimento, quais são os melhores alimentos pra gente ingerir. É muito importante essa pergunta, porque no momento que a gente chega no supermercado, né, Júlia, a gente fala, e agora, né? O que eu vou levar de mais saudável para minha família? Nós temos aqui no Brasil o guia que foi desenvolvido como estratégias de orientação para a população brasileira. E nesse guia nós temos exemplos de todas as regiões, de como fazer um café da manhã, de como fazer um almoço, e ele fala também dos níveis de processamento dos alimentos. O que isso significa? Nós temos alimentos, desde os alimentos in natura, que são aqueles que nós tiramos da natureza, até os alimentos que nós compramos já dentro de uma caixa, que a gente nem consegue ver dentro como esse alimento está. Esses níveis de processamento, eles são divididos em in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Como que a gente deve fazer essas escolhas? É lógico que se nós pensarmos que um alimento in natura, ele está próximo daquilo que ele veio da natureza, às vezes higienizado ou não, é um alimento que ele vai fornecer vitaminas, minerais, fontes de fibras, de acordo com aquilo que ele teve ali da própria relação com a terra, né, com o seu adubamento. Quando a gente fala de um alimento minimamente processado, só para você entender, vamos trabalhar com o milho, né? Então você compra lá no mercado uma espiga de milho, é um alimento in natura. Se esse milho for tirado, aquela casca dele, ele for colocado numa bandejinha, é um alimento minimamente processado. Ou seja, olhando aquela bandeja, você consegue detectar que aquilo ali é um milho. Outro fator importante, se o alimento ele estraga com mais facilidade, não quer dizer que ele é ruim, pelo contrário, ele é bom. Por quê? Porque ali não tem conservantes, ali não tem estabilizantes, ali não tem produtos químicos para aumentar a vida de prateleira. Então, tanto esse milho que você pega inteiro com a casca, ou esse que você compra já na bandejinha sem a casca, são os alimentos que o nosso guia de alimentação para a população brasileira recomenda que nós façamos o consumo. Entendi. Vamos pensar no abacaxi. Um abacaxi inteiro que você leva para sua casa é um alimento in natura. Se você comprar um copo, né, eles têm no supermercado aquelas frutas picadas, um abacaxi picado, é uma fruta minimamente processada, ou seja, ela foi higienizada, foi retirada aquela casca dela e ela foi picada e levada para aquele copo. Quando a gente começa a falar dos níveis do alimento processado ou ultraprocessado, é que ali a gente já colocou nesse alimento outros ingredientes. Por exemplo, vamos voltar ao milho. Um milho que esteja processado é quando você pega um milho, acrescenta nele sal, açúcar e água, faz um cozimento e leva ele para dentro de uma latinha. Hoje no mercado, se nós olharmos os rótulos, tem aqueles que são cozidos a vapor, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, e tem aqueles que são cozidos, mas eles estão numa solução de água, sal e açúcar, o que já torna ele um alimento processado. Vanessa, e um alimento ultraprocessado? Na verdade, a gente nem usa o termo alimento, porque ele deixa de ter a sua característica principal, ele passa a ser um produto. Os ultraprocessados são aqueles que têm longa vida de prateleira. Eu costumo dizer assim, você vai para sua casa da praia, aí você leva um leite condensado e você deixa lá dentro do armário. Certamente, daqui 3 meses, quando você voltar, ele vai estar lá íntegro. Se você esquecer um alimento fora da geladeira ou até mesmo dentro da geladeira, daqui 3 meses você vai ter toda uma degradação daquele alimento. Sim. Então, esse alimento que tem vida de prateleira longa, que é o termo que a gente utiliza, ele tem muitos componentes, ele é chamado de ultraprocessado. Nele são embutidos componentes químicos, corantes, adição de sabor, adição de gordura trans, que é uma gordura que faz muito mal para o nosso organismo, para dar uma melhor palatabilidade. Essa palatabilidade é quando nós colocamos um alimento na boca, você fala, nossa, que sabor gostoso, que legal. Mas aquilo não vem da fonte natural do alimento, aquilo são compostos químicos que são colocados naquilo que um dia foi um alimento, mas hoje se tornou um ultraprocessado.
Vamos dar um exemplo da pipoca de micro-ondas. A pipoca de panela pode? Pode, você coloca pouco óleo, pouco sal. É um alimento rico em fibra e nós até orientamos para os pacientes conseguirem regular o intestino, controlar o nível de colesterol. Já a pipoca de micro-ondas, se você olhar o rótulo dela, ela vai ter vários componentes. Até porque ela vai com... algumas têm sabor, Exatamente. Né? Aí vamos pensar numa pipoca de micro-ondas sabor bacon. Tem bacon ali dentro? Não. O que vai ter ali? Um simulador daquele aroma. Ah, e uma pipoca sabor manteiga. Vai ter manteiga ali? Não, porque se eu colocar a manteiga propriamente, aquele alimento ele vai estragar, ele vai deteriorar na vida de prateleira dele. Agora ele tem ali o quê? Um simulador de sabor e de aroma. Isso é bem complicado. Uma outra coisa importante para a gente falar para o nosso público, na hora que vocês forem escolher um alimento no supermercado, se você olhar o rótulo dos alimentos, ele tem lá a quantidade de ingredientes. Uma dica muito importante. Sempre o primeiro ingrediente é o que mais vai ter dentro daquela embalagem. Vamos pensar em um achocolatado. Qual o primeiro item que você acha que tem numa lata de achocolatado? Chocolate. Açúcar. Açúcar. Então ali o que mais tem é açúcar. Depois a gente vai ter uma quantidade muito menor de cacau e depois uma sequência de vários outros ingredientes ali. Então se você olhar um rótulo, tiver mais que 5 componentes, ou tiver nomes que uma criança não consiga ler, isso significa que aquilo está bem distante do que é uma alimentação natural. Certo. Já são componentes químicos que são extremamente prejudiciais para a nossa alimentação. Vanessa, e aproveitando esse tema de rótulos, a gente viu que recentemente alguns rótulos de determinados produtos mudaram, né? Por que aconteceu essa alteração? Desde 2020 a gente vem falando dessa necessidade de orientar a população sobre aquilo que está sendo vendido no supermercado. O consumidor ele tem direito à informação, mas muitas das vezes essa informação ela está de maneira muito teórica, que não fica próximo da realidade do cliente. Então nós temos uma lei que tramita desde 2020 e aí os estabelecimentos tiveram até 2 anos para se regularizar e descrever na sua embalagem a rotulagem adequada. O que isso significa? Nesse rótulo foi acrescentadas algumas informações. Uma delas, na parte frontal do alimento, deve conter um componente em destaque que ele mais tenha. Suponhamos, se ele tem um teor maior de açúcar do que o tradicional, ele tem que colocar que ele está rico em açúcar. Se ele tem um teor maior de gordura, ele tem que colocar que ele tem um teor maior de gordura. Se a gente lembrar um pouquinho atrás, agora na Páscoa, o pessoal assustou na hora que foi comprar chocolate, porque na parte frontal das caixas dos ovos de Páscoa já estava falando que ele era rico em gordura ou rico em açúcar. Nós sabemos dessa informação, mas no momento que o consumidor lê isso na embalagem, ele pensa 2 vezes antes de comprar. Certo. E você acha que essa pessoa, por exemplo, ela viu esse produto e não tem esse rótulo, o que ela pode fazer? Ela tem que denunciar? Como é que funciona isso? Então, nós temos um período para que essas empresas adequem-se. A partir agora de 2023, todo novo alimento que for adentrar o supermercado, ele já tem que ter a nova rotulagem. Certo. Mas vamos pensar em empresas de grande porte, que tem lá milheiros e milheiros de rótulos já prontos daquele alimento. Sim. Então, a legislação diz que ele pode terminar de usar aquela rotulagem. Estoque. Isso, e aí depois ele começa com a nova rotulagem. Mas, se ele for criar um novo produto, esse novo produto já tem que sair com a embalagem, com a certificação da nova rotulagem nutricional que a gente segue no Brasil. Certo. Vanessa, vamos falar então um pouquinho agora sobre a questão da higienização dos alimentos? Perfeito. Principalmente dos in natura, né? Perfeito, isso. Quando nós, no supermercado, escolhemos um alimento in natura ou minimamente processado, como eu já disse, ele tem uma vida útil menor, porque ele está conforme ele veio da natureza. Então, o que nós temos que pensar? Esse alimento é melhor ele ser mantido na geladeira ou fora da geladeira? Primeiro eu vou dar alguns exemplos. Vamos pensar na banana, né? A banana, ela é um alimento que ela continua o seu grau de maturação depois de colhida. Então, se a gente pegar um cacho de banana verde e deixar numa temperatura adequada, ela vai madurando.
são frutos climatéricos que nós falamos, eles continuam o processo de maturação após a retirada do pé. Vai ter frutos que não continuam esse amadurecimento, como a laranja. Você já abriu alguma laranja ou mexerica ela estando seca? Já abriu e está seca, não tem aquele caldo, não está gostoso, porque ela foi retirada antes do dia ideal para o seu processo de maturação. Então, depois daquilo, ela não continua o processo de maturação. Aí você vai me falar, mas Vanessa, tem alimentos que eu vejo que ele vai mudando de cor. Ele muda de cor pela degradação, não pelo processo de maturação, como é o caso da banana. Então, pensando num alimento, no momento de higienizar. Todo alimento, Júlia, que nós formos consumir crus, ou seja, que ele não passou por uma cocção, ele não passou por um processo de refogar ou de assar, ele tem que estar extremamente limpo, para que nós não tenhamos aquela bactéria no estômago, H. pylori, né, processos de gastrite, de refluxo, tudo isso pode ser induzido por uma alimentação mal higienizada. A salmonela também é referente à higienização? Não, a salmonela é por uma contaminação do animal, aí é o processo inverso. Vamos falar dos ovos. Os ovos, eles devem ser cozidos pelo menos 7 minutos depois da fervura, para que a gente tenha aí uma segurança da morte, né, da desintoxicação por essa salmonela. Entendi. Se você comer um ovo com a gema mole, que muitas pessoas gostam, você tem um risco se na procedência desse animal ele estava contaminado pela salmonelose. Então, no caso do ovo, a gente tem que ter o processo de cocção. E dos alimentos crus, Vanessa, como que eu vou certificar essa segurança? Através da higienização por hipoclorito de sódio. O que é o hipoclorito? É um componente que ele tem uma ação efetiva para matar micro-organismos que nós temos nesses alimentos. Mas da onde veio esse micro-organismo? Da terra, do adubo, do processo de coleta, do carro de transporte ou do local de exposição que esse alimento está. Então, no que eu higienizo esse alimento? Em água corrente. Retiro as partes não comestíveis dele e coloco numa solução de hipoclorito, esses micro-organismos morrem. Só que aí tem um detalhe, a pessoa pega esse alimento depois e enxágua na água da torneira, que também pode estar contaminada. Então, o certo é higienizar posteriormente numa água potável. Aí você tem um alimento seguro. Pela recomendação, o hipoclorito de sódio nós encontramos nos postos de saúde, né? O sistema de saúde pública ele tem que fornecer aos munícipes essa solução de hipoclorito. Caso no seu postinho não tenha no momento, você adquire no supermercado, tem a solução também do hipoclorito, ou nós podemos usar a água sanitária. Você sabia disso? Não. Podemos usar a água sanitária. A hora que você comprar uma água sanitária, no rótulo dela tem que estar escrito possível utilização em alimentos. Então ela não pode ter aroma de lavanda, por exemplo. Ela tem que ser apenas água sanitária. E aí lá mostra a quantidade. Costuma ser 1 colher de sopa para 1 litro de água. Mas atentem-se, essa relação de quantidade de hipoclorito para quantidade de água vai depender do rótulo do produto que você comprar. E da quantidade do alimento também, E da quantidade do alimento. Porque você não vai lavar 3 pés de alface numa bacia de 1 litro ou 2. Você vai ter que ir trocando essa solução. Então, o que nós orientamos em casa? Hoje eu fiz o meu hortifruti. Você vai lavar em água corrente, você vai pegar uma bacia, uma panela grande, vai colocar água, essa solução de hipoclorito, deixar esse alimento pelo tempo determinado, que costuma ser de 10 a 15 minutos. Depois você retira, enxágua em água potável ou pode guardar sem enxaguar. Essa concentração não faz mal para a nossa saúde. Esses alimentos levados à geladeira, você vai ter uma vida ali de mais ou menos 5, 7 dias, dependendo do alimento para consumir. Tá joia. Vanessa, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui no Viver Bem, mas você não sai daí não que a gente já volta. Oi pessoal, o Viver Bem de hoje está de volta. A gente está recebendo no programa dessa semana a professora e nutricionista Vanessa de Castro. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão dos alimentos. Ela explicou a diferença entre os in natura, processados, ultraprocessados. E agora a gente terminou falando sobre a questão da higienização.
Nesse bloco, a gente vai começar falando então, Vanessa, sobre a questão do armazenamento. Como que as pessoas guardam esses alimentos depois que eles foram higienizados? Interessante essa pergunta. Nós temos na parte química, microbiológica, um termo que significa atividade de água. Quanto mais água tiver esse alimento, mais susceptível a estragar ele está. Então vamos pensar, se eu conseguir tirar um pouco dessa água que está ali nesse alimento, ele vai durar mais tempo. Certo. Ou seja, depois que eu colorei esse alface, passei ele em água corrente, se eu tiver aquela centrífuga para tirar esse restante de água, esse alface, por exemplo, vai durar mais tempo. Essas folhas em geral, a rúcula. Agora, e se eu não tiver? Eu posso secar com um pano limpo, propriamente para isso, e armazenar. No momento que você pega um recipiente para guardar esse alimento, você pode colocar também uma folha de papel toalha na parte superior, porque o alimento in natura, ele está vivo, ele respira, ele libera oxigênio, né? Ele libera água. Então, nesse processo de respiração do alimento, ele vai formar gotículas de água dentro dessa estrutura. Então, se todos os dias você trocar essa folhinha de papel toalha, que com certeza vai estar úmida, você também tem uma maior durabilidade dos seus alimentos in naturas. Eu costumo dar sempre o exemplo assim, Júlia. Eu fui ao supermercado e eu vi que o abacaxi estava em conta, ou a melancia, ou, nossa, tinha pimentão lá, né, com valor muito bom. Tomate. Nossa, mas se eu levar tudo isso vai estragar. A gente pode fazer processos de pré-preparo. Ou seja, eu levo 4 abacaxis. Um eu vou lavar, vou descascar e vou cortar para todo mundo comer. Os outros eu vou fazer o mesmo procedimento e eu posso congelar cru para preparar sucos posteriormente. Ou até mesmo fazer geleias, né? Levar esse alimento ao fogo com uma quantidade pequena de açúcar e ali você vai caramelizar e você tem ali uma fruta, mas em um processo de cocção que vai durar mais tempo. E saudável, né? E saudável, exatamente. Igual muitos pacientes, quando eles vêm ao consultório, eles falam, mas doutora, é muito difícil, né, eu cozinhar todos os dias. Então, nós orientamos a fazer um processo de cocção e um armazenamento adequado. Por exemplo, eu cozinhei o arroz. Eu moro sozinha, eu sou só eu e meu esposo, a gente só faz o jantar em casa. Cozinhe uma quantidade de arroz, coloque em recipientes próprios. Quais são esses recipientes? Um plástico de uma boa procedência, não pode reutilizar embalagens plásticas de outros alimentos, porque ali tem fontes de contaminação. Certo. Ou um recipiente de vidro, você porciona e leva para o freezer. Feijão, a mesma coisa. Aí eu encontrei uma carne que está num valor ótimo. Aí eu vou comprar 2 quilos, 2,5 quilos. Júlia, a gente não pode colocar toda essa carne no freezer de uma vez. Você já tem que fazer o porcionamento dela, porque um alimento, depois de descongelado, a gente não pode recongelar. Porque ali pode se gerar outros micro-organismos. Então, eu divido a minha carne moída em 5 porções de meio quilo. E aí eu vou retirando essa carne para utilização. Hoje, o processo de armazenamento, ele é de extrema importância, mas ele é muito deficiente nos lares brasileiros. Nós somos um dos países que mais desperdiçamos alimentos, desde o momento do plantio, da colheita e também dentro das nossas casas. Então a gente tem que ter essa consciência e não deixar uma comida pronta em cima do fogão, dentro de uma panela ou em cima da pia. Por quê? Micro-organismos, eles querem umidade, calor e alimento. Se você deixar um arroz em cima do fogão, na temperatura que nós temos em Votuporanga, esse micro-organismo vai ter o arroz, que é o alimento, vai ter a umidade, que é o que está naquele arroz e no ambiente em geral, e ele vai ter uma temperatura ali de 37, 40 graus. Então, ele vai fazer uma multiplicação muito acelerada. Algumas vezes a gente não consegue observar o bicho e você ingere esse alimento na próxima refeição. Daí uma dor na barriga, uma diarreia, vômito, uma distensão abdominal ou situações mais graves se a gente estiver falando de crianças, gestantes e idosos. Então, o armazenamento do alimento após esse pré-preparo, ele é de extrema importância, tanto no congelador quanto no refrigerador e os processos de cocção também. Certo. E falando nesses processos de cocções, como que eles funcionam? Bem interessante a sua pergunta, né?
Feijão, vamos começar pelo feijão. O feijão, ele é uma leguminosa. O que é uma leguminosa? É uma proteína vegetal. Então, a gente tem dois grupos de proteína. Proteína animal, carne do boi, os ovos, o leite e a proteína vegetal. Como fontes, as leguminosas se destacam: feijões, grão de bico, lentilha, ervilha. Lá na escola, você deve lembrar no prezinho, qual foi, quando a gente teve aquelas aulas de ciência, o alimento que a gente levou para plantar? Feijão. Feijão. Por quê, Júlia? Não sei. Nasce. Nasce, vixe. E ele estava onde? Dentro de um saquinho, lá no supermercado que a gente levou para nossa casa. Então, ele está ali um alimento processado. Continua sendo feijão, você olha, você vê que é feijão, mas ele não estraga dentro do armário. Ou seja, a gente tirou uma quantidade de água dele e a gente consegue manter a vida de prateleira dele. Mas na hora que a gente leva esse feijãozinho para a escola, coloca ele numa temperatura adequada e água, ele germina, porque ele tem um potencial germinativo. Certo. Todas as leguminosas têm essa característica. Então, é necessário que nós façamos o remolho do feijão. O que significa isso? Escolher o feijão, tirar as partes não comestíveis, lavar em água corrente e deixar numa água pelo menos 12 horas, certo, fazendo a troca dessa água, se possível, deixando em geladeira. Ali naquela água vão sair fatores antinutricionais, ou seja, componentes que vão impedir a absorção de vitaminas e minerais dentro do nosso corpo. A partir do momento que você faz esse remolho com o feijão, ele também hidrata aquela casca, aquela fibra, não dá distensão abdominal e nem dor. Então, muitas pessoas que falam, eu como feijão, eu passo mal, a minha barriga fica inchada, a gente orienta a fazer o remolho, que já vai melhorar bastante. Começando por aí, depois você faz a cocção do feijão. Falando dos legumes, todos os legumes, se ele não for ser consumido cru, por exemplo, uma cenoura ralada, Vanessa, eu prefiro cozida, vamos tentar cozinhar a vapor. Como que a gente vai cozinhar a vapor? Colocando uma panela na parte inferior com a água e aquele cestinho perfurado que a gente coloca o macarrão muitas das vezes, colocando ali o alimento não tendo contato com a água, apenas o vapor que está ebulindo da panela de baixo. E ali você cocciona um alimento, ele vai ficar com mais vitaminas, ele vai manter mais os seus minerais, a coloração fica mais bonita e mais saudável. Vanessa, eu não tenho essa estrutura da panela, desse escorredor. Você vai colocar na panela de pressão esse alimento picado com 3 ou 4 colheres de água apenas, e aí você vai deixar ali por cerca de 5 minutos após pegar a pressão, e aí você vai controlando o tempo de acordo com o alimento, também é possível ser feito assim. Certo. Vanessa, explica pra gente, hoje em dia a vida é muito corrida. Tem gente que não consegue ir pra casa, consumir o alimento que ela mesma produziu. Sim. Essa pessoa que ela come num restaurante, qual a melhor forma dela identificar quais alimentos são mais saudáveis e frescos para ela poder comer, ingerir? Nós temos que observar os alimentos no momento que a gente vai num supermercado. Eu acho que tudo começa pelo histórico do local. Então, na hora de comer uma comida japonesa, você vai querer conhecer o procedimento, né, daquele local. Então, em primeiro lugar, observem os modos de preparo, as pessoas que estão colocando aquelas cubas, observe se todo dia tem uma variedade, porque por lei nós não podemos pegar um alimento que ficou naquela cuba e colocá-lo no dia seguinte. Mas infelizmente em todo o Brasil tem estabelecimentos que fazem isso até pela questão de custo. O certo seria produzir menos e cada dia fazer uma alimentação mais fresca. Então, na hora de consumir, dê preferência para metade do seu prato ser de verduras e legumes cozidos. Na outra metade, você vai colocar o seu carboidrato, seja ele um macarrão, um pedaço de lasanha, um arroz, e aí você vai acrescentar as proteínas, que é a proteína animal, um pedaço de carne, de peixe ou de frango, e também uma leguminosa, que é interessante que a gente consuma pelo menos uma vez ao dia. Não precisa comer feijão no almoço e no jantar, mas pelo menos em uma dessas refeições é interessante que nós façamos o consumo. Não só do feijão, pode ser o grão de bico, pode ser a lentilha, e algo que eu faço muito e oriento meus pacientes é ir trocando os feijões em casa. Não precisa ser sempre o feijão marrom, o carioca. A gente pode uma hora comprar um feijão preto, podemos consumir um feijão branco na forma de salada. Então, a hora que você visitar um estabelecimento, preferir sempre os alimentos
in naturas e minimamente processados e evitar aqueles alimentos como nuggets, os embutidos como a calabresa cebolada, porque neles vão ter esses compostos químicos que nós falamos anteriormente. Vanessa, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria te agradecer pela presença aqui no nosso programa e pedir para você deixar um recadinho para o pessoal de casa sobre essa questão dos alimentos. Pessoal, a alimentação saudável, ela não é cara. Ela depende de boa vontade e uma escolha adequada. Então, aí na sua casa, escolham alimentos in naturas e alimentos minimamente processados. É muito melhor a gente descascar do que a gente desembalar. Obrigada, viu? Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!